Próximo crime, gente, que a gente vai ver hoje é o crime de receptação, artigo 180 do Código Penal. E é importante a gente destacar que na receptação existem duas formas de receptação, tá? A receptação própria ou a receptação imprópria. Receptação própria está na primeira parte do artigo 180, e aí a gente vai ver. Receptação imprópria está na segunda parte do artigo 180. Vamos ler aqui. A primeira parte do artigo 180 do Código Penal, que é a receptação própria, está assim: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio coisa que sabe ser produto de crime. Então, a receptação, no caso a receptação tradicional, a receptação própria, acontece quando um sujeito ativo, quando um receptador, ele adquire, quando ele recebe, quando ele transporta, quando ele conduz ou oculta, tá? Em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Vamos lá. O que é a receptação própria? A receptação, necessariamente, gente, ela depende de um crime antecedente. Eu vou explicar. Para a receptação acontecer, é necessário que um crime anterior tenha sido praticado. Por exemplo, imagina que fulano de tal furta um carro, tá? Furta um carro. Fulano de tal furta um carro, ou seja, o carro é produto de furto, certo? É o bem que foi produto ali de crime. E aí, o que acontece? Fulano de tal vem e me oferece um carro. Fala assim, Léo, tô com um carro aqui, ano tal, tô querendo vender. Eu falo assim, rapaz, onde você arranjou esse carro? O cara fala assim, Léo, posso falar a verdade pra você? Cara, esse carro aqui, velho, eu furtei. Ou esse carro aqui eu roubei. E eu, Léo, sabendo que o carro foi furtado ou roubado, eu, Léo, sabendo que o carro é produto de crime, adquiro o carro, compro o carro. Ou seja, eu, Léo, comprei um carro furtado, comprei um carro roubado. Ou seja, eu adquiri, tá? Eu adquiri uma coisa que eu sei que era produto de crime. Ou seja, nesse caso, eu pratico, eu incido no crime de receptação. Beleza? Isso pode ser com qualquer coisa, tá, gente? Com qualquer coisa que seja produto de crime. Então, vamos supor o seguinte, eu, Léo, vou e furto um boné. Eu, Léo, vou e furto um boné. Vou na rua e acabo furtando um boné. Pego um boné e sai correndo, ou seja, furtei o boné. E eu vou e ofereço pra vocês aí da sala, passo pra frente. Falo assim, ó, gente, tô com um boné aqui, velho. Quem quiser comprar... Aí o pessoal, olha, onde você comprou esse boné? Eu falo, não comprei não, peguei na rua, furtado mesmo. E vocês vão e adquirem esse boné, compram esse boné. Só que necessariamente, né, eu vou desenvolver ainda, vocês têm que saber, tá, que o boné é produto de crime, tá? Vocês têm que saber que o boné é produto de crime. Beleza? Então, trouxe aqui uma definição mais simplista aqui para ficar mais claro. A receptação acontece quando um sujeito ativo, sabendo que determinada coisa é produto de crime, e aí pode ser, tá, qualquer crime, adquire essa coisa, ou recebe, ou transporta, ou oculta essa coisa. Beleza? Vamos lá. Essa é a receptação própria. Já qual que é a receptação imprópria, que está na segunda parte do artigo 180. A receptação imprópria é aquela que acontece quando um sujeito ativo, ele influi ou ele interfere para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte coisa que sabe ser produto de crime. Então, na segunda parte do artigo 180, nós temos a receptação imprópria. Ela acontece quando o sujeito ativo, ele influencia para que terceiro de boa fé adquira, oculte, transporte coisa que sabe ser produto de crime. Na receptação imprópria, percebam que o sujeito ativo, ele não adquire para si a coisa que é produto de crime. Ele, na verdade, ele funciona como um intermediário. Ele funciona como um intermediador, como um atravessador. Na receptação imprópria, o sujeito ativo, ele influencia para que terceiro adquira, tá, uma coisa que sabe ser produto de crime. É o seguinte, imagina
que alguém aí da sala tenha, digamos assim, furtado uma bolsa, tá? Alguém aí da sala tenha furtado uma bolsa. E vocês querem passar essa bolsa pra frente. E eu, Léo, sei disso. Sei que essa bolsa é fruto de crime. E aí eu, Léo, vou e começo a falar com as meninas da sala. Ó, gente, por que vocês não compram essa bolsa? Essa bolsa aí, ó, tá baratinha. O pessoal, não, Léo, mas como que você sabe? Não, eu sei. Essa bolsa tá barata. Bom, pessoal, Léo, mas essa bolsa é de qualidade? De onde que veio? Não, gente, fica tranquilo. Fica tranquilo, essa bolsa é de qualidade. Nós, né, fulano de tal adquiriu ela lá em Jaraguá e tudo mais. Começa a contar uma história. Percebam que nessa situação, eu, Léo, não sou eu que adquiro o produto criminoso. Eu, Léo, eu só influencio, eu faço a intermediação para que vocês, e aí no caso terceiros de boa fé, terceiros que não saibam que é produto de crime, adquiram ou oculte ou transporte o que é produto de crime. Ou utilizar o exemplo do boné. Um amigo meu vai e furta um boné, ou rouba um boné. E aí, ele quer, né, passar pra frente. Eu, Léo, chego na sala e falo assim, ô gente, falo pros meninos, ó, um colega meu, pô, tá com um boné aí, filezão, um boné fera pra caramba. Por que vocês não compram? Léo, de onde que é? Não, cara, ele trouxe lá dos Estados Unidos, mas ele não gostou e tá vendendo mó barato. E aí, vocês não sabendo de nada, né, os meninos vão e compram. Nesse caso, foi eu, Léo, que adquiriu o bem furtado, né, o boné furtado, roubado? Não. O que eu fiz? Eu influenciei, eu intermediei, né? Eu atravessei ali a situação, fazendo com que outras pessoas, no caso terceiros de boa fé, que não sabiam de nada, recebessem o bem fruto do crime, objeto do crime. Então, na receptação imprópria, o sujeito ativo, ele não adquire, ele não fica com o bem produto do crime. Ele influencia para que terceiros de boa fé fiquem com o bem. Beleza? Vamos lá, continuando aqui, o que mais a gente pode falar aqui da receptação? Tanto na receptação própria quanto na imprópria, tá, gente, é necessário que haja um crime antecedente, porque tanto na receptação própria ou imprópria é necessário que exista uma coisa que foi objeto de crime, que exista uma coisa que foi produto de crime, beleza? Outra coisa aqui que eu queria falar, até lembrando aqui do parágrafo 4º do artigo 180, a receptação é punível mesmo que o autor do crime antecedente seja desconhecido ou seja isento de pena, tá? Então é o seguinte, eu sei que um carro é roubado, não sei quem roubou ele, mas sei que o carro é roubado. Se eu adquiro o carro, eu cometo receptação. Mesmo que o autor do crime, mesmo que quem roubou o carro seja desconhecido ou seja isento de pena. Mas se eu sei que uma coisa é produto de crime e eu adquiro ela, recebo ela, eu cometo receptação. Beleza? Vamos lá. Tipo subjetivo, dolo, né? O crime de receptação necessariamente ele exige o dolo no cometimento do crime. Enfim, o caput, tá? O caput. O caput, né, na questão da receptação própria e imprópria, exige o dolo. Mas existe também, a gente vai falar, tá lá no parágrafo 3º, a receptação culposa. Mas a gente vai falar dela ainda. Sujeito ativo e sujeito passivo, qualquer pessoa, crime comum. E agora a gente vai falar da receptação culposa, que está lá no parágrafo 3º. Então é o seguinte, existe a receptação dolosa e a receptação culposa. No caput, só existe receptação dolosa. No caput é necessário dolo, tá? No caput é necessário dolo. Agora, no parágrafo 3º, aí é admissível uma figura culposa. O que diz no parágrafo 3º da receptação do artigo 180? Quem adquirir ou receber coisa que por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço ou pela condição de quem oferece deve presumir-se obtida por meio criminoso. Seguinte, o que é receptação culposa? A receptação culposa acontece quando você consegue perceber, você nota pela pessoa que está te vendendo, pela pessoa que está te oferecendo o bem, ou quando você percebe pela natureza da coisa, ou quando você percebe pela desproporção, tá, entre a coisa e o valor dela, que aquilo é produto de crime.
A receptação culposa acontece quando alguém adquire, quando alguém recebe um bem que ela suspeita, que ela tem fortes indícios que é produto de crime. Imagina o seguinte, fulano de tal chega pra você e fala o seguinte, chega com uma BMW, zera, BMW zera. E ele fala assim, ó gente, tô vendendo essa BMW aqui. Aí todo mundo, você tá louco, não tem dinheiro pra comprar não, essa BMW deve ser uns 300 mil. O cara fala assim, não, nada, essa BMW aí tô vendendo ela por 30 mil. Abre ou não abre o olho? Fica ou não suspeito? Um carro, né, uma BMW zero por 30 mil? Tem alguma coisa errada, né? Ou quando quem te oferece é uma pessoa muito suspeita, tá? Quando quem te oferece, você sabe que às vezes é uma pessoa que, né, já é envolvido com crime. Ou quando você recebe uma coisa que você percebe pela natureza da coisa que tem alguma coisa errada. E aí vou utilizar como exemplo, gente, aqueles carros batidos, gente. O que mais acontece? A receptação acontece demais. Não acontece muita receptação de carro batido, né? Não tem um carrão, mas, por exemplo, o chassi tá raspado, o carro tinha sido perda total, pegaram as peças e venderam, né? Então, isso acontece demais. A receptação culposa, então, a pessoa que adquire o bem, ela não tem certeza que é produto de crime o bem, mas ela tem fortes suspeitas, ela tem fortes indícios. Ou pela desproporção entre o valor da coisa e o bem, ou pela natureza do bem, ou por quem oferece. Percebam, pode existir perdão judicial para receptação, mas para receptação culposa. Pode existir perdão judicial, então, pela receptação culposa. Se o juiz, né, pelas circunstâncias, tá? Se o juiz, pelas circunstâncias, percebe que o criminoso é primário, ou seja, sem antecedentes, e percebe que há uma receptação culposa, o juiz pode isentar o sujeito ativo da receptação culposa de pena. Então, a receptação culposa, e somente a receptação culposa, admite perdão judicial, tá? Desde que o juiz observe as circunstâncias, tá? E também pode existir a figura da receptação privilegiada, tá? Que é a mesma coisa do furto privilegiado, artigo 155, parágrafo 2º. Se o réu for primário, bons antecedentes e o valor da coisa, tá? For até um salário mínimo, o juiz pode substituir a pena por uma restritiva de direito, pode aplicar uma multa, né, se a coisa for de pequeno valor. Beleza? No mais aqui, gente, receptação é isso. Eu só queria falar para vocês aqui de uma receptação qualificada, que é a do parágrafo 1º, para que vocês deem uma olhada. A receptação qualificada acontece quando quem adquire, recebe, transporta, oculta, tem depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda de qualquer forma na sua atividade comercial. A receptação qualificada do 180, parágrafo 1º, é a situação que as pessoas utilizam um bem que é produto de crime em atividade comercial. E aí, o que eu queria falar para vocês? Só destacar. Não sei se vocês já viram falar da chamada roubalto lá em Goiânia, que são os carros, peça de carro, tudo relacionado a carro que eles vendem muito barato. Até o nome é sugestivo, né? Roubalto. Nesse caso, o que o pessoal faz? Eles adquirem, eles compram peças de carro roubado, compram carros roubados e vendem. E eles vendem fazendo disso uma atividade comercial. Nesse caso, nós temos uma receptação qualificada com pena maior. Beleza? Então é isso, gente. Fica com Deus, Deus abençoe.